Graça e paz, juniores. É muito bom estar aqui com vocês. E conforme quinta passada, a palavra de hoje é sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele reinava em Jerusalém, ele era rei em Jerusalém, e ele era um homem temente ao Senhor e obediente a ele. Ele era diferente de outros reis que surgiram antes dele, porque conforme a gente vai lendo a palavra, nós vamos vendo que muitos reis surgiram, alguns foram fiéis ao Senhor, outros acabaram sendo desobedientes, acabaram escorregando, acabaram se desviando, adorando outros deuses. Mas o rei Ezequias, ele era um rei diferente, porque temia o Senhor e andava em obediência a ele. Nesse mesmo tempo existia o rei Senaqueribe. Esse rei, ele era rei da Assíria e ele tinha acabado de se apossar junto com o seu exército de muitas cidades de Judá. E então ele também queria se apossar e atacar a cidade de Jerusalém. E então ele envia um comandante de Laques e um exército muito grande até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, aquele exército da Síria sitia a cidade de Jerusalém. Eles ficam ao redor da cidade de Jerusalém. Então ninguém podia entrar naquela cidade e ninguém podia sair. O povo que vivia em Jerusalém estava preso, eles não poderiam sair, porque aquele grande exército estava ao redor daquela cidade. E também o comandante de Laques, ele gritava alto para que o povo pudesse ouvir as coisas que o rei Senaqueribe havia pedido para que esse comandante dissesse. E esse comandante, ele começava a dizer muitas coisas que deixavam o povo com medo. Ele começou a dizer que o rei Senaqueribe iria atacar aquela cidade, que as pessoas ali iriam ser mortas, que aquela cidade seria completamente destruída, aquela cidade seria apossada por aquele exército, de que eles iriam ter que comer das próprias fezes e beber das próprias urinas. Então as palavras que ele falava eram palavras muito pesadas. Então 3 homens que viviam também em Jerusalém e viviam no palácio, no reino do rei Ezequias, eles vão até esse comandante para tentar falar com ele. E eles começam a dizer para que esse comandante parasse de falar em hebraico e falasse em aramaico, porque somente assim os 3 iriam entender. Como esse comandante ele estava falando em hebraico, todo o povo de Jerusalém estava ouvindo o que ele estava dizendo. Só que esse comandante não deu ouvidos para os 3 e ele continuou falando em hebraico, dizendo que não era para aquele povo confiar no rei Ezequias, quando ele dizia que era para confiar em Deus, para que não era para confiar e colocar as esperanças em Deus, porque quando eles atacaram as outras cidades de Judá, nenhum Deus daquelas cidades foi capaz de livrá-las do ataque daquele exército do rei da Síria. Então, nisso, os mesmos 3 foram falar com o rei Ezequias e disseram todas as palavras que aquele comandante estava gritando já fazia muito tempo. E o rei Ezequias, ele rasga suas vestes e se humilha e veste panos de saco. E então ele envia os 3 até o profeta Isaías, que era profeta naquele tempo, para que ele tivesse uma direção do Senhor, para que ele tivesse uma resposta do Senhor. Então, quando esses 3 estavam chegando para falar com o Isaías, Isaías já tinha uma resposta da parte do Senhor. Então, Isaías diz para os 3, para que esses 3 falassem ao rei Ezequias, que Deus disse para eles não temerem o que aquele comandante estava dizendo. Não era para eles darem ouvidos àquele comandante estava dizendo. Então, depois disso, aquele comandante ainda escreve uma carta para o rei Ezequias, dizendo que Jerusalém seria apossada, de que Deus não seria capaz de livrá-los do ataque do rei da Síria.
E quando o rei Ezequias recebe aquela carta, como ele já estava humilhado, ele já tinha rasgado suas vestes e vestido pano de saco, ele vai até o templo do Senhor e ali ele estende a carta e começa a orar ao Senhor, dizendo para que era para o Senhor ouvir todas aquelas palavras que aquele comandante estava dizendo. Porque o comandante não estava falando somente a respeito de Jerusalém e a respeito do rei Ezequias, mas ele também estava falando contra o Senhor, contra Deus. Então, o Senhor responde à oração de Ezequias. E o que ele diz é a respeito do rei da Síria, aquilo que iria acontecer, o que ele iria fazer. Está lá em Isaías 37, no versículo 33, que foi quando o Senhor começa a dizer para Ezequias o que seria acerca do rei da Síria. Ele diz assim: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então foi essa resposta que o Senhor tinha dado para o rei Ezequias. Então o rei Ezequias não deu ouvidos mais àquilo que o comandante estava dizendo, porque ele sabia o que Deus iria fazer. E naquele mesmo momento em que Deus liberou aquela palavra para Ezequias, naquele mesmo momento ele envia um anjo até o acampamento daquele exército assírio, e o anjo mata 185 mil homens daquele acampamento. E quando o povo vai se levantar na manhã seguinte, ele vê aqueles soldados mortos, só existiam cadáveres. E o porquê dessa palavra? É porque hoje a gente está vivendo quase a mesma coisa o que o rei Ezequias e o povo de Jerusalém estavam vivendo. Porque da mesma maneira que eles estavam presos ali em Jerusalém, com alguém gritando, dizendo que eles iriam morrer, de que o pior iria acontecer, da mesma forma hoje a gente está preso dentro da nossa casa por causa da pandemia. E lá fora, o que o mundo grita é morte, o que o mundo grita é terror, o que o mundo grita é de que nós vamos morrer, é de que não há mais vida, é de que não há mais solução. É isso que o mundo tem gritado 24 horas. Se a gente for assistir um jornal, só vai falar sobre a pandemia. Se nós formos ver as redes sociais, vai falar também só sobre a pandemia, o número de mortos, o que tem acontecido. Então são palavras de morte. Mas o Senhor diz a mesma coisa para nós hoje, o que ele disse para o rei Ezequias, que é para nós não darmos ouvido para aquilo que o mundo está dizendo. Não é para nós emprestarmos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o mundo está gritando. Porque se nós ouvirmos aquilo que o mundo está gritando e darmos atenção a ele, nós vamos ficar com medo, as nossas esperanças vão se perder. Nós vamos perder a fé e nós vamos viver com medo, com terror, sem esperança. Porque o Senhor, Ele nos criou para que nós sejamos como esse copo, um copo cheio da água. Mas Ele nos chamou para sermos como pessoas que sejam cheias da palavra dEle, cheias do Espírito Santo. E nós precisamos então nos encher daquilo que Ele está dizendo. Se nós formos ler a palavra só diz vida. Aquilo que o Senhor diz são palavras de vida, são palavras de esperança, são palavras que nos traz ânimo, são palavras de um futuro, são palavras que nos traz a esperança, que renova a nossa esperança. Mas agora, se nós ficarmos ouvindo aquilo que o mundo está dizendo lá fora, nós vamos ficar secos, nós vamos ficar sem esperança, nós vamos ficar sem paz, nós vamos ficar com medo. E quando a gente fica com medo, a gente fica paralisado, a gente não consegue caminhar, a gente continua retrocedendo, a gente anda para trás, a gente não consegue prosseguir. Então, o Senhor diz também a mesma coisa a respeito desse vírus. Do mesmo caminho que ele veio,
pelo mesmo caminho ele vai voltar, pelo mesmo caminho ele vai embora. Porque o vírus não é palho para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já venceu, o Senhor já triunfou sobre a morte, triunfou sobre qualquer tipo de vírus, triunfou sobre qualquer tipo de doença. Ele triunfou, ele já venceu. E ele tem nos guardado nesse tempo, ele tem nos protegido. Como ele disse para Ezequias de que nenhuma flecha seria atingida, nenhuma flecha seria lançada contra Jerusalém, da mesma forma, nenhuma flecha vai ser lançada contra nós, porque ele tem guardado todos nós, ele tem guardado a sua igreja. E assim como Ezequias, ele se firmou na palavra do Senhor, e a partir do momento que Deus liberou uma palavra para ele, ele não escutou mais, não deu mais ouvidos para aquilo que o comandante estava dizendo. Hoje nós também temos que colocar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor está dizendo e não para aquilo que o mundo está gritando. As ovelhas, elas reconhecem a voz de uma só pessoa, e essa pessoa é o pastor delas. E nós somos ovelhas de Cristo. Se nós somos ovelhas de Cristo, nós só vamos conhecer e reconhecer uma voz, que é a voz do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos reconhecer a voz que vem de fora, porque a voz que vem de fora, que vem do mundo, não entra em concordância com aquilo que o Senhor está dizendo. Porque a palavra do mundo é morte, mas a palavra de Cristo é vida. Então, a gente tem que entrar em concordância com a palavra do Senhor. Ezequias não sabia como o Senhor faria, como o Senhor livraria ele e livraria Jerusalém do ataque do Senaqueribe. Mas ele tinha uma palavra e ele estava ouvindo aquilo que o Senhor estava dizendo, de que o Senhor iria o livrar dessa situação. Então nós também precisamos confiar no Senhor. A gente não sabe como isso vai acabar, nós não sabemos como isso vai acontecer, mas nós temos certeza de que Deus está com a gente, de que Deus está cuidando de todas as coisas e que Ele tem trabalhado e Ele tem agido mesmo que a gente não veja. Ezequias não viu o anjo matando todos aqueles soldados, mas aconteceu. Então, da mesma forma, a gente não está vendo, mas está acontecendo, mas está sendo realizado, mas Deus está fazendo. Então, que sejamos pessoas cheias da palavra do Senhor, cheias do Espírito Santo, que esteja ouvindo o que Ele está dizendo e não dando lugar para o medo e não dando lugar a voz estranhas, a voz que não são em concordância com aquilo que o Senhor Jesus diz. Então, que o Senhor ministre o seu coração, que o Senhor acalme o seu coração, que o Espírito Santo te console nesse momento, né, que a gente está vivendo. Mas a certeza mesmo que nós temos é que o Senhor está com a gente, está nos guardando, está nos protegendo. E Ele tem agido, por mais que a gente não esteja vendo com os olhos naturais. Ele está fazendo. Que o Senhor abençoe a semana de vocês, os dias de vocês, que vocês fiquem com Deus.